Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saca Só História. Hoje vamos explorar um dos capítulos mais importantes e ao mesmo tempo mais duros da história do Brasil, o ciclo do açúcar. Um período que começa com uma promessa de riquezas, doces como o mel, mas que logo revela um amargo legado da escravidão, monocultura e dependência econômica. Nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo em 4 grandes aspectos do ciclo do açúcar no Brasil. Primeiro, a origem e o contexto global do açúcar. Segundo, a estrutura econômica e social do Brasil açucareiro. Terceiro, a produção, o trabalho escravo e os engenhos. E quarto, e por fim, o declínio do ciclo e seu legado no Brasil. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e saca só a história. O açúcar é uma daquelas mercadorias que parecem banais hoje, mas que foram, no passado, mais valiosas que ouro. Mas de onde vem essa história? A cana-de-açúcar não é nativa do Brasil. Ela nasceu no Sudeste Asiático, na região da Nova Guiné, há milhares de anos. Acredita-se que foi domesticada por povos austronésios e, aos poucos, espalhou-se no subcontinente indiano, depois de chegar ao Oriente Médio. Foi lá na região árabe que a técnica de extrair o açúcar refinado da cana foi desenvolvida e aperfeiçoada. Os muçulmanos foram os mestres açucareiros medievais e levaram esse saber para a Península Ibérica, especialmente após a ocupação moura no sul da Espanha e de Portugal. Durante as cruzadas, os europeus tomaram gosto pelo açúcar, mas ele ainda era um luxo absoluto, comparável com uma especiaria rara. Só os nobres podiam bancar aquele pó branco. Aliás, a palavra açúcar vem do árabe al-sucar, que por sua vez vem do sânscrito chácara. E não é à toa que tantas palavras da culinária doce como xarope, alfenim, marzipan também têm origem árabe. Com as grandes navegações no século XV, Portugal logo percebeu o potencial da cana para os seus novos domínios. Primeiro testaram seu cultivo nas ilhas do Atlântico, Madeira, Açores, Cabo Verde e especialmente em São Tomé. Foi ali que nasceu o modelo de plantation, a monocultura em larga escala voltada para a exportação, baseada em mão de obra escrava e voltada ao mercado europeu. Esse modelo bem-sucedido logo seria transplantado para o Brasil, e não por acaso. O litoral nordestino do Brasil apresentava clima quente e úmido, solo fértil, especialmente a terra massapê, e fácil escoamento pelos portos naturais, uma combinação perfeita. Portugal, pressionado pela concorrência internacional e carente de metais preciosos nas suas colônias, apostaria tudo nessa nova droga doce. Em 1532, Martim Afonso de Souza já implantava um engenho em São Vicente. Mas é com a chegada dos primeiros engenhos no Nordeste que as capitanias hereditárias, como Pernambuco e Bahia, prosperaram e que o ciclo do açúcar realmente começaria a ganhar alguma forma. Agora, uma curiosidade: sabe o famoso pão de açúcar, o cartão postal do Rio de Janeiro? O nome vem justamente do formato dos blocos de açúcar que eram moldados em formas cônicas. Após o cozimento, o açúcar era colocado em formas de barro ou de estanho com esse formato para cristalizar e secar. O resultado era uma peça sólida, pontuda e parecia muito com o morro carioca. Por isso os portugueses passaram a chamá-lo de pão de açúcar. O ciclo do açúcar foi mais do que um modelo de produção. Ele organizou toda a vida econômica e social do Brasil colonial por mais de 2 séculos. O centro do sistema era o engenho, mas esse termo vai muito além da parte mecânica de moer cana. O engenho era quase um universo autônomo,
Incluía a Casa Grande, que era a residência do senhor, a senzala, que era a habitação dos escravizados, as plantações, as instalações industriais e a capela. Tudo isso em torno de um objetivo: produzir açúcar para exportação. Na estrutura social, o poder se concentrava na mão dos senhores de engenho. Eles eram a elite rural, grandes proprietários de terra e influentes na política colonial. Eram também os grandes compradores de escravizados africanos e os maiores devedores das casas bancárias da Europa. Logo abaixo vinham os trabalhadores livres, como feitores, padres, mestres açucareiros, comerciantes, artesãos, e abaixo dele, a base da pirâmide, como sempre, os escravizados africanos. Mais uma curiosidade: o padre jesuíta Fernão Cardim, em 1608, escreveu que um senhor de engenho vale mais em Portugal do que 4 fidalgos de sangue. Essa frase dá a dimensão do prestígio social que o açúcar dava aos grandes proprietários do Brasil. Esse modelo de sociedade era extremamente rígido e excludente. A riqueza gerada pelo açúcar não circulava amplamente. Ela se concentrava na mão de poucos, e a grande maioria vivia em extrema pobreza ou sob o jugo da escravidão. E tudo isso estava interligado com o chamado sistema colonial. Portugal explorava o Brasil dentro de uma lógica mercantilista. A colônia existia para enriquecer a metrópole. Todo o açúcar produzido no Brasil era embarcado rumo a Lisboa e de lá reexportado para o resto da Europa, principalmente para os Países Baixos, que tinham os melhores refinadores. Inclusive, os holandeses foram parceiros essenciais nesse negócio. Eles refinavam, distribuíam e até financiavam engenhos, além de ajudarem na logística de transporte. Mas essa aliança se romperia em breve. A produção de açúcar no Brasil colonial era um processo trabalhoso, penoso e brutal. Tudo começava com o corte da cana. Depois vinha a moagem. Geralmente em grandes rodas, movidas por tração animal, tração hidráulica ou até mesmo tração humana. E a decantação do caldo, que era fervido em tachos de cobre. O líquido virava melaço, e o melaço virava açúcar cristalizado. O cheiro era forte, o calor insuportável, o trabalho extenuante. E quem realizava todo esse processo? Adivinha? Os africanos escravizados. Eles foram trazidos à força de diversas regiões da África, especialmente da Guiné, do Congo e de Angola. Eram transportados em navios negreiros, em condições desumanas, num dos capítulos mais trágicos da história da humanidade, o tráfico transatlântico de escravos. Estima-se que milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, e boa parte deles foi empregada nos engenhos. A vida nos engenhos era marcada pela violência, pelo controle rígido e por castigos físicos brutais. Muitos morriam cedo. Poucos conseguiam comprar sua liberdade. E mesmo os que conseguiam, enfrentavam o racismo estrutural e o preconceito social. Os escravizados muitas vezes eram forçados a trabalhar à noite, iluminados por tochas, em turnos de até 18 horas por dia. Havia inclusive um nome para esse período de trabalho contínuo: tempo da safra, onde o ritmo era intensificado ao máximo. É preciso lembrar que o açúcar brasileiro só se tornou o ouro branco da Europa graças à exploração do trabalho escravo. Essa herança amarga ainda ecoa na sociedade brasileira até hoje. O ciclo do açúcar não durou para sempre. A partir do século XVII, 2 eventos abalaram sua hegemonia. O primeiro foi a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, entre 1630 e 1654. Durante esse período, os holandeses controlaram partes estratégicas da produção açucareira, especialmente em Pernambuco. E mesmo após sua expulsão,
levaram as técnicas e as mudas de cana para as Antilhas, onde desenvolveram uma produção mais barata e eficiente. Com o passar do tempo, as Antilhas ultrapassaram o Brasil na produção de açúcar. A concorrência fez os preços despencarem, e muitos engenhos brasileiros não conseguiram se manter competitivos. Outro fator foi o descobrimento de ouro em Minas Gerais, no fim do século XVII. A atenção da coroa e dos colonos se voltou para o interior, e o Nordeste açucareiro entrou em declínio relativo. Mas o fim do ciclo não significou o fim da cana-de-açúcar. A produção açucareira continuaria, ainda que em menor escala, e teria novas fases de crescimento nos séculos XIX e XX. Durante o século XIX, os antigos engenhos se transformaram em usinas, termos que substituem a palavra engenho na linguagem moderna. Mas até hoje, em várias partes do Nordeste, ainda se usa o termo engenho para se referir à propriedade rural onde se produz a cana-de-açúcar. E o legado? Bom, o ciclo do açúcar deixou marcas profundas. Ele consolidou a estrutura latifundiária, promoveu a escravidão como base da economia, criou uma elite rural poderosa e fixou o Brasil numa posição de colônia exportadora, dependente do mercado europeu. Esses traços moldariam a política, a economia e até a cultura do Brasil por séculos. E aí? O que achou dessa viagem pela história do açúcar no Brasil? A doçura dessa commodity esconde uma história de dor, exploração e desigualdade, mas também de resistência e resiliência de povos que lutaram para sobreviver. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal. Tem pouca gente se inscrevendo no canal e bastante gente assistindo nossos vídeos. Então, ajuda o Saca Só a História. Inscreva-se no canal, dá essa força pra gente. E até a próxima. E como sempre, saca só a história.